Temos a CNN soando o alarme, dizendo que a ofensiva de verão da Rússia está se tornando uma crise crescente para a Ucrânia, especialmente na região de Kupiansk. Além dos relatos da grande mídia ocidental, que aliás podem prejudicar sua sanidade se você lê esse tipo de coisa, se você simplesmente lê o que, digamos, Vladimir Zelensky diz quando fala, por exemplo, sobre conversas com Donald Trump, em nenhum momento ele menciona algo sobre o campo de batalha além dos ataques russos. Então acho que isso já diz muito sobre o que está acontecendo. Mas Scott, se você puder fazer uma análise, porque entendo que muitas das ações, comportamentos e reações do governo Donald Trump, do próprio Trump e da OTAN, têm algo a ver com isso. Bem, quero dizer, antes de tudo, a primeira vítima em uma guerra é a verdade. E você sabe, vejo o Trump simplesmente jogando números inventados. De alguma forma, os russos perderam 20 mil mortos em um mês. A Ucrânia só sofreu 8 mil mortos desde janeiro. Pelo que entendo, com base em conversas com pessoas que estavam na linha de frente e algumas outras informações anedóticas, os russos estão perdendo de 150 a 200 mortos por semana. Isso é muito. Pelo que sei, 200 mortos por semana quebrou as costas dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Então esse não é um número insignificante. E você sabe, estamos vendo os russos perdendo de 600 a 800 homens por mês. É muito. Isso é um batalhão. Mas isso não são 20 mil por mês. Os ucranianos estão sofrendo. Dependendo de onde você está, eles estão perdendo perto de 1.500 a 2.000 homens, mortos e feridos, por dia. Por dia. Esses números são insustentáveis, e mesmo assim eles não podem dizer a verdade. Então, invertem a narrativa. São os ucranianos que estão perdendo homens em números que não conseguem repor. O que aconteceu aqui é que os ucranianos estão, na verdade, em um ponto agora em que não têm tropas suficientes restantes. Mesmo com o recrutamento que estão fazendo, e só para todo mundo saber, nem todo mundo que é enviado para a linha de frente está sendo morto. Na verdade, a grande maioria das tropas ucranianas que estão sendo mobilizadas está sendo mobilizada de forma normal. Eles aparecem, são processados, são treinados e vão para a linha de frente. Mas os ucranianos não conseguem gerar forças suficientes para substituir as baixas. E assim, a cada dia que passa, eles ficam mais fracos. Não sou só eu dizendo isso na minha análise. É um parlamentar ucraniano anunciando isso no plenário da Rada, dizendo: vocês precisam ser realistas aqui. Não conseguimos repor nossas perdas. Ficamos mais fracos a cada dia. Os russos, por outro lado, ficam mais fortes a cada dia, porque, sim, eles sofrem perdas, mas estão recrutando muito mais pessoas. Muito mais pessoas. E assim, não só estão substituindo as perdas no campo de batalha, mas também começam a montar reservas viáveis, centenas de milhares de homens, o que lhes dá grande flexibilidade quando chegar a hora. Isso permite que a Rússia mantenha a pressão. Os ucranianos são soldados muito capazes. Eles são melhores do que qualquer coisa que a OTAN tem atualmente, até mesmo os Estados Unidos. O exército dos Estados Unidos não conseguiria fazer o que a Ucrânia está fazendo no campo de batalha. Não conseguiria sobreviver da forma como a Ucrânia está sobrevivendo. Me desculpe, exército dos Estados Unidos, mas isso é apenas uma constatação da verdade. Eles são experientes em combate, têm uma boa liderança em pequenas unidades e, em certas áreas, quando contam com uma boa gestão intermediária e liderança sênior, conseguem impedir o avanço dos russos. E com o equipamento certo, podem lançar contra-ataques para empurrar os russos de volta. Pessoal, isso não é o fim do mundo. Vocês estudaram história militar. Você sabe que, mesmo quando os Estados Unidos estavam derrotando os nazistas em abril de 1945, se você ler os diários das unidades, o 1º Batalhão, 400, fez um ataque aqui, mas foi contra-atacado pelos alemães e forçado a recuar 1,5 km. É isso, essa é a guerra. Leia sobre o avanço russo em Berlim.
Os alemães estavam contra-atacando até o último momento. E quando você contra-ataca e escolhe o momento e o local certos, pode empurrar o inimigo de volta. Então, os ucranianos têm a capacidade de parar o avanço russo em certas áreas e lançar contra-ataques para empurrar os russos de volta. Mas eles não conseguem fazer isso, porque para reunir essas forças, precisam tirar de um lado para cobrir o outro. E estamos num ponto agora em que, se os russos nas proximidades de Pokrovsk, você sabe, os russos pararam de fazer ataques frontais porque os ucranianos trouxeram tropas. Mas onde os ucranianos trouxeram as tropas, não há tropas para substituí-las. Eles precisam espalhar as forças, e então os russos simplesmente se deslocam e começam a avançar. É isso que está acontecendo. Eles estão criando um cerco ao avançar pelos flancos. Acho que o flanco esquerdo, o flanco sul, está meio parado agora. Então eles estão fazendo todo o progresso aqui. Se os ucranianos deslocarem suas forças para o norte e para o sul, eles vão conseguir avanços lá. E então, quando eles se moverem para cobrir os dois flancos, o centro vai avançar. É assim que funciona. E está acontecendo em toda a linha de frente. Os ucranianos retiraram algumas pessoas da área de Zaporizhia para reforçar outros lugares, porque os russos começaram a avançar em Zaporizhia. Eles não conseguem detê-los. Sabe, precisamos pará-los em Sumy. Então, retiramos pessoas da área de Kupiansk. Agora os russos estão avançando sobre Kupiansk. Onde quer que eles retirem pessoas para tapar um buraco, os russos avançam. Essa é a vantagem que eles têm. E estão avançando em um ritmo maior do que em qualquer outro momento. Os russos ainda não estão fazendo aquele movimento completo, sabe, de grandes ofensivas. Os ataques russos, acho que já descrevi isso antes, mas vou explicar mais uma vez. Isso foi explicado para mim por um oficial das Forças Especiais Akhmat de Abchalaudinov. Ele falou sobre dominar os trios e os sextetos. Porque sabe, Larry, você sabe disso. Quando passei por isso, fiz avanços em equipe de fogo, como parte do avanço de um esquadrão, como parte do avanço de um pelotão, como parte do avanço de uma companhia. Sabe, uma equipe de fogo é composta por 5 fuzileiros navais, e estamos fazendo avanços em equipe de fogo. Isso significa que uma equipe avança, depois outra avança, o comandante do esquadrão está controlando, o comandante do pelotão está controlando. Se você fizer isso hoje, você morre. Os russos hoje, o grupo de assalto deles é de 3 homens. Só isso. 3 homens. Eles são apoiados por drones e tudo mais. Eles têm um drone sobrevoando, tem artilharia chegando, tem uma equipe de drones. Há muito mais russos nos bastidores com os drones, trazendo os drones. Mas a equipe de assalto é de 3 homens. São os trios. E eles vão atacar a posição em que estão, geralmente defendida por entre 7 e 12 ucranianos. E eles matam, ferem ou fazem prisioneiros. E assim que essa equipe de assalto pode falhar. Já aconteceu. Eles morrem. Eles recuam. Tudo bem, você perdeu 3 caras. Mas, de modo geral, a equipe de assalto vai tomar a posição. E então entram os 6. Os 6 são os homens que avançam para consolidar aquela posição. Agora você tem 9 caras no alvo. Você se entrincheira e espera até o próximo assalto. Mas é isso que eles estão fazendo. Estamos falando de equipes de assalto de 3 homens ao longo de todo o campo, atacando uma posição com apoio de drones e fogo de apoio. Quando as coisas dão errado, você perde 3 caras. O motivo pelo qual quero enfatizar esse ponto é: você sabe quantas derrotas os russos teriam que sofrer usando trios e sextetos para perder 20 mil homens por mês? É por isso que acredito nas pessoas que estão lutando. Também quero dizer o seguinte. Os russos feridos e o número de feridos geralmente reflete sua taxa de baixas no campo de batalha. Embora conversando com Mariette Carillon, ele diga que há dias em que os russos não perdem um único homem morto. Eles têm feridos, mas ninguém morre. Os feridos costumavam ser evacuados para instalações médicas na retaguarda. Em 2022, 2023, essas instalações estavam trabalhando além da capacidade.
Quero dizer, os feridos eram simplesmente levados de volta de avião. Hoje elas ainda existem, mas os números caíram bastante. Então isso é uma evidência anedótica de que você simplesmente não está vendo o fluxo de baixas, que corresponderia a 20 mil mortos. Porque, se você está falando de 20 mil mortos, está falando de 60 a 80 mil feridos. Isso significa que os russos estão perdendo 100 mil homens por mês em termos de baixas, com uma estrutura de força total de 700 a 800 mil. Esses números são insanos. Por que o presidente está citando esses números? Eu realmente não entendo. Por que as pessoas permitem que ele diga esses números? Porque isso só o descredita. Descredita sua credibilidade, descredita sua equipe. Significa que ninguém te leva a sério, porque se você está tão distante da realidade. O motivo pelo qual estou entrando nesses detalhes, pessoal, é para que sua audiência entenda que não há a menor chance desses números serem precisos. Eles não são. Não há nada que os sustente. As evidências apontam exatamente o contrário. É por isso, e as pessoas dizem, Scott, você é tão pró-Rússia. Você está puxando o saco do Abcheladinov. É. Porque ele é um comandante de linha de frente, e eu aprendi pra caramba. E então eu converso com outras pessoas também. Eu falo com os operadores de drones, eu falo com o pessoal que faz o reabastecimento logístico, eu converso com caras ligados às forças especiais e o que eles estão fazendo. E você recebe todas as informações. Sim, pode ser tendencioso e não mostrar toda a história. Mas quando você junta tudo, faz uma média, compara e tenta começar a cruzar os números, o quadro que aparece é que os russos estão avançando por toda a linha de frente. Não há nada que os ucranianos possam fazer para impedir isso. Os ucranianos não têm tropas suficientes para tapar os buracos, muito menos para criar uma capacidade de reserva. E os russos, quero dizer, eles continuam falando sobre a ofensiva russa de verão. Eu não sei, Danny Larry. Eu conferi o calendário. Estamos mais ou menos no meio de agosto. O verão chegou, pessoal. Então isso só prova que não estamos falando de eventos guiados pelo calendário. Quero dizer, os russos não estão olhando para um calendário. O Larry e eu já cometemos o mesmo erro, e eu concordo com o Larry. Cansei de tentar prever o futuro. Sabe, quando os russos vão vencer depende dos russos. Eu só vou dizer que eles estão vencendo. Porque, de novo, o Larry provavelmente pensa como eu, super agressivo. Eu não entendo esses negócios de 3-6 e drones. Quer dizer, tô começando a entender, desculpa, mas eu sou do tipo que quer avançar no ataque, consolidar e continuar explorando a vitória até não dar mais para explorar. Enquanto o inimigo recua, você avança. E foi assim que o Corpo de Fuzileiros Navais me ensinou. É por isso que tomamos a cidade do Kuwait em 3 dias, quando Norman Schwarzkopf achava que nunca conseguiríamos. Porque nós não desistimos. Nós simplesmente continuamos. Bem, não é isso que os russos estão fazendo. Eles estão fazendo algo diferente. Eles estão usando a guerra de atrito, onde 3 soldados de assalto eliminam 12 ucranianos. E eles estão vencendo. Eles estão prevalecendo. E eles entendem que esse conflito não é apenas sobre o campo de batalha. É sobre a economia, que não está indo bem para os ucranianos. É sobre política. Não está indo. Você viu o comunicado de imprensa do SVR outro dia, Larry? Sobre a reunião secreta na Suíça? Eu não sei. Mas o que isso fez foi se basear em coisas que sabemos que estão acontecendo. Sabemos que Zelensky está se reunindo com o presidente suíço. Sabemos que Yermak se encontra com o conselheiro de segurança nacional. Sabemos que os ucranianos tiveram reuniões com os Estados Unidos e o Reino Unido. Sabemos da posição repetitiva de Zelensky. Então, os russos montaram um relatório que mina totalmente a credibilidade do governo ucraniano. Assim, você tem esse presidente ditatorial Zelensky, que todo mundo diz que precisa sair. E temos que preservar a democracia ucraniana.
E preservamos a democracia ucraniana escolhendo Zaluzhny a dedo, que aliás é um nazista bandeirista, e ignorando o processo eleitoral. Isso cria instabilidade política dentro da Ucrânia. Então você tem caos econômico, instabilidade política e desastre militar. E o efeito combinado é projetado para colapsar a Ucrânia como um Estado-nação funcional. Isso vai acontecer, acredito, inevitavelmente, mas acontecerá em um cronograma ditado pela Rússia. E não depende do que nós, no Ocidente, queremos que aconteça em uma determinada data do calendário. Você sabe o que o Scott estava dizendo sobre o campo de batalha neste artigo, que menciona a ofensiva de verão, que já está em andamento? Eles relatam os acontecimentos. De certa forma, não com tanto detalhe quanto o Scott, mas, por exemplo, na região de Konstantinivka e Pokrovsk, eles apenas falam sobre a rápida mudança no controle do território e a importância dos drones nisso. Mas, Larry, qual é a sua avaliação da situação no campo de batalha? Bem, para quem está ouvindo, quero ajudar você a entender que uma revolução ocorreu na guerra e estamos testemunhando isso no campo de batalha na Ucrânia. Saia na frente da sua casa e finja que está carregando uma arma automática. Finja ou imagine que agora você está entrando em uma área ocupada por um inimigo. Você precisa descobrir onde eles estão, e se estiverem em uma posição entrincheirada, é mais provável que estejam protegidos se você tentar atirar neles. Então pense, como você vai avançar por aquela rua? Essa era a situação até mesmo dos russos há 3 anos. Mas veja como é a situação agora. Você é essa pessoa. Detecta uma área de onde acha que os disparos estão vindo, então coloca um drone no ar que consegue vigiar e dizer exatamente quem está em qual posição. Eles estão se escondendo atrás da casa, estão atrás do galpão de ferramentas, estão à esquerda, estão à direita. Então, em vez de ter que chamar a artilharia, você pode chamar um drone que funciona como a artilharia mais precisa do mundo, porque carrega uma carga que pode atingir especificamente, passar por uma janela, passar por uma porta. E o que estamos dizendo é que o soldado agora está em comunicação instantânea com os operadores de drones e com os comandantes. Agora, você sabe, tenho certeza de que o Scott já participou de alguns exercícios de campo antigamente, quando você carregava algo como um rádio PRC-77, que você sabe pesava 1 tonelada, e ainda precisava de baterias para manter aquilo funcionando. Então, de repente, a turma nova cadeia logística lude a este esforço moderno. Mas o que os russos conseguiram foi uma integração total. Sabe, o Corpo de Fuzileiros Navais, e vou me gabar pelo Scott neste momento, já que fui treinado por um coronel dos fuzileiros, o Corpo de Fuzileiros era diferente do Exército, em particular porque os oficiais dos fuzileiros, desde o início, eram treinados para operações combinadas. Então eles eram treinados para poder chamar ataques aéreos. Eram treinados para solicitar bombardeios de artilharia. Eram treinados para acionar fogo naval. Eles não estavam limitados a uma única opção. Tinham uma ampla gama de possibilidades. Os russos pegaram isso e levaram ao extremo. E eles estão literalmente escrevendo o manual da transição para a guerra moderna, com toda uma variedade de drones, tanto FPVs quanto drones para observação e coleta de inteligência. Eles têm feito isso de improviso. Estão inventando enquanto avançam. Mas isso nos revela algo mais sobre a natureza do exército russo. Ele é adaptável. Não está preso, como muitos analistas militares ocidentais acreditaram erroneamente, a práticas antigas, estruturas burocráticas e hierarquias rígidas. Não, não, não. Essas pessoas estão testando coisas no campo de batalha, e se não funciona, eles conseguem subir na cadeia de comando e dizer: isso é uma porcaria, isso não funciona, não vamos continuar fazendo isso. É assim que funciona. E como o Scott observou, eles não têm pressa. Não estão correndo contra o tempo. Isso não é como um jogo de futebol americano em que você está no último quarto e só restam 2 minutos. Eles têm tempo de sobra.
Perguntei ao general Bozinski, um general aposentado, quando estive em Moscou em março, especificamente porque o Estado-Maior não havia ordenado a destruição de todas as pontes sobre o Dnieper para cortar as linhas de comunicação. Ele riu e disse, eu mesmo tenho me perguntado isso. Mas à medida que fomos conversando, ficou claro que parte da estratégia do Estado-Maior era que, se fechassem aquelas linhas de comunicação sobre o rio e não houvesse como reabastecer qualquer exército ou presença militar que a Ucrânia ainda tivesse no lado leste, isso não teria desgastado as capacidades da OTAN que também estavam ali. O objetivo é desgastar não só a Ucrânia, mas a OTAN também. E olhando agora para os últimos 3 anos e meio, acabou sendo uma estratégia extremamente eficaz. Os problemas militares no campo de batalha na Ucrânia, e claro, seus apoiadores. Isso explica porque vemos não apenas Donald Trump, mas toda a Europa, etc., todo o Ocidente coletivo, dependendo 100% das sanções, que ouvimos nos últimos anos serem a arma mais eficaz. Essa é a promessa de Donald Trump de mais sanções. Eles parecem ser muito bons em evitar sanções, sabe? São figuras astutas e realmente sabem como driblar as sanções. Então vamos ver o que acontece. Mas o Steve está focado no momento. Então, no começo, só para esclarecer, ele disse que haverá mais sanções, mas que não precisamos realmente chegar a esse ponto. Mas antes dos seus comentários, quero te mostrar isto. Lindsey Graham, essas sanções, essas tarifas, ambas estão indo tão longe que agora estão mirando na Índia. Então, a Índia deveria ser uma peça estratégica para os Estados Unidos contra a China, mas agora a Índia está sendo alvo por causa do seu comércio de petróleo com a Rússia. E Lindsey Graham, que alguns supõem ser uma grande influência na formulação da política externa de Donald Trump, ficou muito satisfeito quando Trump falou sobre como haverá tarifas massivas para a Índia, não apenas por comprar grandes quantidades de petróleo russo, mas também por revendê-lo no mercado. Eles não se importam com quantas pessoas estão sendo mortas na Ucrânia. E por causa disso, as tarifas vão aumentar substancialmente. Então, Scott, como você vê isso? O que acha da minha avaliação de que parece que sanções e tarifas estão sendo usadas para compensar a falta de sucesso no campo mais importante, pelo menos do ponto de vista de como tudo começou, com a esperança de que a Rússia cairia? Bem, eu sempre disse que sanções não são uma política. Sanções são o que acontece na ausência de uma política. Ou seja, quando você não sabe o que fazer, você sanciona. E o que os Estados Unidos fizeram com isso foi transformar esse ato de impotência em uma estratégia de desestabilização de longo prazo. Essa foi a abordagem que adotamos com Saddam Hussein, quando impusemos sanções e as mantivemos até conseguirmos provocar o colapso. Essa foi a estratégia na Síria. E é uma estratégia que estamos tentando aplicar contra a Rússia. Mas como o presidente disse, os russos são personagens astutos e isso não vai funcionar. Acho que o que você está vendo com todo mundo aderindo às sanções é que simplesmente não temos outras alternativas viáveis. Mas eles não entendem que não conseguimos implementar as sanções que queremos. A China mandou a gente catar coquinho. A Índia mandou a gente catar coquinho. O Brasil mandou a gente catar coquinho. Basicamente, todo mundo, em relação a isso, mandou a gente catar coquinho. Essas coisas não vão ter impacto nenhum. Estou meio curioso para ver o que o presidente vai fazer na sexta-feira. Mas sabe, ele pode estar nos levando a uma grande confrontação econômica com o mundo, com os BRICS. Ele acha que isso vai destruir os BRICS. Eu, pessoalmente, acredito que isso vai solidificar os BRICS e ser a cola que vai unir os BRICS. Essa é uma má política, mas é porque não temos uma política. Não temos uma política para a Rússia. Não temos. Nós não sabemos o que queremos alcançar. É sem sentido o que dizemos sobre a Ucrânia e quais são nossos objetivos e metas.
Não temos uma política para a OTAN porque não podemos arcar com o que ele propõe. Vou deixar por isso mesmo. Veja, o presidente agora está se gabando de os 600 bilhões de dólares que a União Europeia prometeu investir nos Estados Unidos. Eu posso investir onde eu quiser. Isso não existe, senhor presidente. Sua Silvana Lyon admitiu que ela não podia, ela não tem nenhum controle. Não existem esses 600 bilhões de dólares. Não há ninguém na fila para lhe dar esse dinheiro. Os 720 bilhões em compras de energia ao longo de 3 anos é um número inventado. Isso não pode acontecer. Quero dizer, acho que a Europa comprou um total de 76 bilhões por ano no ano passado. Como você faz esse número chegar agora a 250 bilhões de dólares por ano? Os Estados Unidos produzem apenas 310 bilhões de dólares em energia. E não vamos simplesmente realocar tudo isso para a Europa. A Europa não conseguiria receber 250 bilhões de dólares em energia dos Estados Unidos porque se trata de GNL, gás natural liquefeito. É preciso ter um local para recebê-lo. É preciso descarregá-lo. É preciso ter, sabe, as instalações de regaseificação. A Europa não tem essa infraestrutura. É um número totalmente inventado. Tudo o que esse presidente faz é um conceito totalmente inventado. E neste momento, simplesmente não temos nenhuma maneira de exercer influência ou pressionar a Rússia além da ameaça de sanções. Mas como o presidente disse, a Rússia não vai ceder nem um pouco. E nem as nações que estão trabalhando com a Rússia. Qual é a sua avaliação dessa aparente dependência absoluta das sanções como principal arma agora, à medida que o campo de batalha se torna estagnado para os Estados Unidos e o Ocidente coletivo? Isso é insustentável. 24 anos atrás, no ano 2000, os Estados Unidos eram o principal parceiro comercial de 75% do mundo. Então, se você fizesse um mapa global disso, a maior parte do mundo, e vamos associar a cor azul aos Estados Unidos, 75% do mundo estaria azul. Hoje, quando você faz essa pergunta, qual país é o principal parceiro comercial da maioria das nações? É como se agora 80% tivessem a China como principal parceiro comercial. China e Estados Unidos inverteram completamente os papéis. Sanções e tarifas podem ser ferramentas poderosas se você estiver na posição em que os Estados Unidos estavam há 24 anos, mas não hoje. Se você é o único fornecedor de minerais de terras raras, então se eu decidir impor sanções sobre eles, colocar uma sanção para que eu não os envie para pessoas de fora que precisam deles, esses países vão ter problemas. Da mesma forma, se você, os Estados Unidos, está impondo sanções contra mim, a China, e por causa disso, a China diz, ok, dane-se, não vou mais te enviar minerais de terras raras ou imãs, que você absolutamente precisa, ou produtos farmacêuticos. De repente, a aritmética do poder mudou. Agora são os Estados Unidos que estão vulneráveis, não a China. E o Trump está vivendo em um mundo que já não existe mais economicamente. Ele acha que ainda estamos no ano 2000. Ele acha que os Estados Unidos ainda conseguem ditar as regras. Então veja o que aconteceu quando dissemos ao Brasil, ok, não vamos sancionar o suco de laranja, porque sabe, se sancionarmos o suco de laranja e as tarifas sobre ele aumentarem, vamos ter muita gente irritada que bebe suco de laranja, mas vamos tarifar o seu café. E o que os brasileiros fizeram? Eles não disseram, meu Deus, perdemos. Os Estados Unidos são as únicas pessoas no mundo que bebem café. Eles disseram, não, tudo bem. Eles simplesmente assinaram um novo acordo. Sabe o que mais? Há muito mais pessoas que bebem café. Mesmo que na China eles tomem chá, ainda assim há muito mais consumidores de café em números absolutos do que nos Estados Unidos. E quanto à carne suína, a soja, os chineses, na verdade, no início das tarifas, compraram muita soja dos Estados Unidos. Simplesmente estocaram porque conseguiram armazenar. Mas agora que as tarifas estão em vigor, eles estão comprando do Brasil e da Rússia. Então a questão é, se você impõe sanções, as sanções funcionam se você tem controle de monopólio.
Tarifas funcionam se você tem controle de monopólio. Mas se você vive num mundo competitivo, onde não é a única fonte, e na verdade é apenas mais um entre vários países ou grupos, então essa é uma estratégia contraproducente e prejudicial. Sim, e acabei de puxar essa referência, mídia tradicional, noticiando o que você está dizendo, Larry, sobre o café brasileiro. E se você for à China, sabe o quanto isso é importante, porque as marcas domésticas de café chinesas são muito relevantes e populares. Então, o fato de a China estar disposta a abrir seu mercado só mostra até onde todos esses países estão dispostos a ir para enfrentar as tarifas, enfrentar as sanções. Definitivamente, é uma aposta perdida. Senhores, mais alguma coisa que gostariam de dizer? Larry, por favor. Eu ia justamente dizer que os Estados não vão descobrir que não são mais relevantes. E esse é o problema. Achamos que ainda somos. Sim. Mais alguma coisa que gostaria de dizer, Scott, antes de encerrarmos aqui? Vou reforçar o que o Larry disse. E isso é horrível como americano, mas nós não somos mais a nação excepcional, ou qual foi o outro termo usado? A nação indispensável. Somos a nação irrelevante. Simplesmente não importamos. O exemplo do café é perfeito. A China tem o quê? 1,2 bilhão de pessoas, talvez mais. O alcance e a escala dos mercados deles superam em muito qualquer coisa que temos. E a China é totalmente capaz de, e quando o mundo se adapta, porque a economia mundial tem se expandido. Quando o mundo finalmente perceber que pode viver sem os Estados Unidos, que não há nada que os Estados Unidos produzam de que o mundo precise, então o consumidor americano pode ser eliminado. Quero dizer, porque é isso mesmo. Nós consumimos, consumimos, consumimos. Bem, outras pessoas também consomem, como os chineses tomando café. Eles vão encontrar soluções para tudo o que fazemos. E um dia desses, vamos acordar e perceber que estamos sozinhos. Nem vamos conseguir ligar para um centro de atendimento, porque vamos ter sancionado a Índia a tal ponto que eles vão desligar todas as pessoas que me ajudam a entender meu plano de cobrança da Verizon. Sabe, então acabou para os Estados Unidos. Nos tornamos a nação irrelevante. E aí o que fazemos? Fazemos birra? Ameaçamos todo mundo com armas nucleares? Quero dizer, é uma loucura.